Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal Historiando na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Eu fiquei 6 dias sem gravar porque eu estava analisando redes sociais e algumas obscenidades que chegam a ser inacreditáveis, né, diante de nossa realidade no século XXI. Eu escolhi para falar de um pastor que ele está ganhando muita fama, chamado Rodrigo Mocelin. E aqui eu vou colocar algumas posições dele e se realmente vocês concordam com isso ou não. Eu veementemente condeno, não é? Ele atrela a cultura de esquerda marxista, né, a criação de gangues. O que é gangues? Para ele, todo mundo que se reúne, por exemplo, num baile funk é uma gangue, né? Porque o funk é uma música satânica, né? E na verdade o que eu penso não passa de uma cultura popular oriunda das periferias das grandes cidades paulistas, cariocas, marginalizadas pela elite, pela classe média reacionária e por pessoas como ele que tentam ditar moral e classificar o que é certo ou o que é errado a outras pessoas, né? Então ele condena, né, baile funk, né, porque diz que é uma coisa satânica. Ele condena a pessoa que usa tatuagem, porque não é uma coisa de Deus usar essa tatuagem. Como se tatuagem afetasse o caráter de uma pessoa ou não. Eu conheço muita pessoa que tem tatuagem e que tem caráter. E tem várias pessoas que não têm tatuagem como ele, que pregam valores da Idade Média. Ele condena Karl Marx, né? Isso já era esperado. Ele nunca leu Karl Marx, né? Geralmente esses religiosos eles se baseiam em livros de autores sem citação bibliográfica, portanto não científica, de que Karl Marx era demoníaco, satânico, vagabundo, uma série de coisas que eu já provei aqui. Algumas delas são totalmente falsas, né? Ele é a favor de armas, né? Claro, um pastor, né, de Jesus que pregou a paz, ele é a favor de armas. Só que a política de armas que ele prega do governo, né, ele defende o governo de Jair Bolsonaro e a política de armas, é uma política de ricos, porque uma pistola custa R$6.000 e um pobre não tem. 90% do povo trabalhador desse país não tem dinheiro para ter uma pistola. Então seria uma política para armar rico para matar pobre. Simplesmente. Né? Ele está condenando os próprios seguidores dele, né, a serem vítimas de pessoas armadas por poder aquisitivo maior do que o do deles. Tá? Ele prega a violência, né, como como palavra cristã. Eu não conheço no Evangelho nenhum momento em que Jesus diz, né, tá aqui o Evangelho, Jesus Cristo pregando violência a alguém. Ao contrário, quando alguém te bater no rosto, ofereça outra face, né? A gente não faz isso, é claro, mas é o que Jesus disse, né? Ao contrário do que ele defende. Ele é a favor da pena de morte, assim como Marcos Feliciano e outros pastores a favor da pena de morte. O problema é que já houve pena de morte no Brasil. O último apenado foi na época do imperador Dom Pedro II, foi condenado ao enforcamento e logo em seguida provou-se que ele era inocente. Ele é a favor do olho por olho, dente por dente, como disse Marcos Feliciano. Se a política é olho por olho, dente por dente, e o cara foi inocente, o que faz com os que condenaram ele à morte? Também, olho por olho, dente por dente, mata o juiz e o tribunal de júri condenou um inocente. Né? Muitos casos nos Estados Unidos, as pessoas foram tiradas do corredor da morte por exames de DNA. Um caso muito famoso, eu vou deixar aqui o link, é bom que vocês assistam o documentário chamado A 13ª Emenda, não é? De 5 jovens em 1980, né, em Nova York, que foram acusados de estupro de uma menina branca, né? E Donald Trump
que é o herói deles, né? Um homem de bem, conservador, de boa família, escreveu uma página inteira no New York Times exigindo a condenação à pena de morte. Adolescentes menores de idade ficaram entre 6 a 11 anos presos e foram livres por exames de DNA. E se eles tivessem sido mortos? Quem iria pagar isso? Né? Eles eram inocentes. Né? E eu vou procurar passar em vários episódios isso aqui, porque são muitas contestações e eu tenho muito respeito à ciência e ele não. É? Então é bom que se fique dito isso. Né? Ele diz que a cultura de esquerda, né, a cultura esquerdista é que defende bandido. Não, a cultura de esquerda não defende bandido. A cultura de esquerda, né, a cultura de esquerda defende a humanidade dos seres humanos. Mesmo o cara sendo preso ou não, ele é um ser humano. E ele tem que ser tratado como ser humano. E não é a cultura de esquerda que defende isso. É a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram presos e exterminados porque eram bandidos. E a gente sabe que não. Né? Muitas pessoas estão presas injustamente. Vou dar um exemplo. O habeas corpus que soltou o Queiroz, né, amigo da família Bolsonaro, no mesmo dia, o juiz tinha o desembargador, né, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, tinha mais 1000 semelhantes ao dele. Ele só liberou o do Queiroz, os outros todos ele negou. Tá? Fascismo, comunismo e nazismo são a mesma coisa. Né? E aí a gente vai vamos buscar na história. Só esse livro, Eric Hobsbawm, que eu já citei várias vezes para vocês, e já disse que ele é um dos maiores autores de história do século XX e XXI, respeitado por pessoas de pensamento de direita e de esquerda, não é? Um africano naturalizado inglês, na Era dos Extremos, uma história do breve século XX, né? Ele vai dizer o seguinte, vamos lá. A igreja legalizou o governo de Mussolini, a igreja católica conservadora, né, com o Tratado de Latrão. O que foi o Tratado de Latrão? Um acordo entre Mussolini e a igreja, né, a igreja recebia a terra onde é hoje o Vaticano, além da proteção contra os comunistas. Né? Então fez um acordo com Mussolini. Mais tarde, Mussolini estendeu esse apoio e a igreja começou a simpatizar com os nazistas forçadamente. Mas quem levou os nazistas, Hitler, quem empoderou Hitler, foram os luteranos alemães da Baviera, né, que deram poder a Adolf Hitler chegar ao poder, para combater os comunistas. Né? E por que Hitler culpou os judeus pela desgraça do povo alemão, né, que estavam sofrendo em virtude da crise de 29, ocasionada pelo liberalismo na quebra da Bolsa de 1929, né, e do Tratado de Versalhes imposto pela França, né, que foi um tratado de paz chamado humilhante, né, que Eric Hobsbawm vai dizer, olha, esse tratado que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Né? Vão acusar os judeus de serem comunistas, né? Então tem que perseguir esses judeus. Tá? E assim que toma posse, Adolf Hitler começa realmente a dar a solução final. Né? Os campos de concentração inspirados aonde? Né? Inspirados nos campos de concentração criados para colocar índios, né, peles vermelhas, no oeste dos Estados Unidos, quando foram exterminados os indígenas. Isso é uma outra história. Tá? E condena, né, diz que os comunistas fizeram acordo com os nazistas. Na verdade, houve um pacto chamado, em 1940, chamado Ribbentrop-Molotov,
né, que era o nome dos dois diplomatas, os russos e os alemães. Por quê? Joseph Stalin havia chamado os ingleses, havia chamado, na época ainda, os franceses, né, havia chamado os norte-americanos para compor uma frente para combater os nazistas. Todos eles se negaram, né? A ideia deles era que morram os dois abraçados, os comunistas junto com os nazistas, né? Então, Stalin faz um acordo para ganhar tempo e preparar o exército, porque ele sabia da invasão que iria acontecer mais cedo ou mais tarde pelos alemães no território soviético. Por quê? A Rússia é rica em gás e petróleo, né? Napoleão tentou entrar lá justamente por isso, né? Para roubar as riquezas do Império Russo, e lá foi derrotado. E em 1941, a invasão chamada Barbarossa, que é a maior invasão da história da humanidade em um país, né? É a invasão dos alemães contra os soviéticos, né? E que duas batalhas começam a levar o exército alemão à bancarrota, né? Que é a Batalha do Volga em 1942 e a de Stalingrado em 1943. Né? Quando há o dia D, né? E aí não é só eu que digo, não é Hobsbawm que diz. Recentemente eu vi um debate do Marco Antônio Villa, que é um historiador de direita, um doutor em história de direita, né? Eu não tenho nenhum livro dele, né? Ele debatendo com o Rodrigo Constantino, da Jovem Pan, né? Ele mesmo admitindo que foram os russos que venceram a guerra, né? Contrariando o outro que não é historiador, Rodrigo Constantino, que dizia que foram os aliados. O problema é que quando os aliados entraram em abril de 1944, aliás, em junho de 1944, no dia D, né? Os russos já estavam em Berlim. Auschwitz, né, o campo de concentração judeu, o maior campo, mais famoso, já tinha sido libertado de judeus. Hitler já estava no bunker, né, e Berlim já estava cercada. Isso está na história, qualquer historiador de direita ou de esquerda. E como é que há coincidências entre direita e esquerda? Né? Hitler, no seu livro, odiava o comunismo. Não é? Por isso que ele eliminou os judeus, porque os judeus eram comunistas para eles. Não é? E o judeu nunca foi comunista. Tá? E aí ele vai começar a dizer coisas assim, né, de conservar valores, né? Dizer que o comunismo é antirreligião. Né? Comunismo é antirreligião. Na Rússia existe a igreja ortodoxa, em Cuba existe o movimento protestante, né, que inclusive é oposição ao regime cubano, né, e expõe-se livremente, né, porque eu acredito que eles prefiram uma ditadura religiosa, né, que é extremamente perversa, né, do que eles chamam de ditadura cubana, que eles têm liberdade de falar contra o regime. Inclusive, né, é tão ditadura que o Papa Francisco esteve lá e não viu nada de ditadura, como eles dizem. Né? As pessoas não leram dois livros que fazem parte da bibliografia fundamental, né, que é Fidel Castro e a Religião, do Fernando de Moraes, né, e A Ilha, de Frei Beto. Né, são os dois livros referências para se ler, eu li, né, não leram esses livros e não conhecem nada sobre a Ilha Caribenha antes da entrada de Fidel Castro, que era um protetorado, né, ou seja, uma terra que quem mandava eram os Estados Unidos, que detinha todo o poder econômico da ilha e o povo praticamente escravizado. Né? Então se fazia necessário uma revolução. Imagine o Brasil, né, com tudo que é riqueza do país na mão dos Estados Unidos e o povo brasileiro na miséria. E os gringos aqui, tudo rico, tudo curtindo a vida, e o povo brasileiro sendo explorado para isso. Né? É óbvio que tinha que haver, então a gente tem que conhecer um pouco da história para evitar
dar palpites baseado em meras conjecturas, né? E aí ele condena a Revolução Francesa porque ela é comunista, né? Robespierre era comunista. Primeiro que a Revolução Francesa é 1789 e Karl Marx nasceu em 1818, né? Então Karl Marx, antes de nascer, ele já estava fazendo mal para esses caras, né? Foi como o Kim Kataguiri disse, né, que Karl Marx não evitou a Primeira Guerra Mundial em 1914 e deveria ter evitado. Só que Karl Marx tinha morrido em 1883, há 29 anos antes, só se fosse a alma penada dele, né? Robespierre, né, que foi a fase mais democrática da Revolução Francesa e que guilhotinou 45 mil pessoas, né, foram as pessoas que eram contra a igualdade para todos, a liberdade para todos, a fraternidade para todos e só para poucos, né? E quem estava no meio disso? A alta elite, a aristocracia, o alto clero, né, que eram contra, né, a igualdade para o povo, né? Eles queriam só a revolução para a burguesia nascente e o resto do povo continuaria na mesma péssima situação, infelizmente, como continuou depois da morte de Robespierre, né? E não foi, e 45 mil pessoas é muito pouco diante, por exemplo, né, de uma matança, né, de 8 milhões de índios nos Estados Unidos para tomar as terras dos indígenas pelos homens de bem, tá? E por fim, nessa gravação, ele é contra a igualdade das pessoas, né? Ele acha que tem seres humanos que têm que ter privilégios e outros que não, né? Que tem seres humanos que, por exemplo, Luciano Hang ficou rico conquistando verbas do BNDES, que é sustentado pelo dinheiro do povo brasileiro. Ele acha que é um privilegiado, ele tem que manter esse privilégio. Agora, o povo trabalhador tem que permanecer na mesma escória que sempre esteve, né? Por quê? Porque esse rico, Luciano Hang, que só nega imposto de renda, que obriga trabalhadores a votarem em Bolsonaro se não é demitido, né? Que persegue trabalhadores, que só nega impostos, né? Ele é um privilegiado, o resto não, né? Esse é o primeiro capítulo dessa fala, né? Eu vou continuar porque ele vai falar contra a ciência, contra a evolução, né? E aí uma série de coisas que é um absurdo, aí vocês vão julgar isso aí ou não, ok? Até a próxima.